Mensagem: Os bem-aventurados do reino. O texto base é o texto de Mateus 5, dos versículos 1 ao 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nesta mensagem, gostaria de falar com você, meu irmão, minha irmã, sobre aqueles que são bem-aventurados do reino de Deus, as pessoas felizes, as pessoas bem-aventuradas, as pessoas abençoadas por Deus e que pertencem ao reino dele. Mas antes, gostaria de orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por mim e por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa abrir os olhos e os ouvidos, fazer com que nós venhamos entender com o nosso coração e que, ó Deus, essa palavra entre nos nossos corações para que a gente possa ter frutos dignos de arrependimento, para que nós possamos ter uma fé verdadeira em Ti e nós possamos, ó Deus, aprender mais com as palavras de Jesus para realmente sermos bem-aventurados, abençoados e felizes, porque nós pertencemos ao Teu reino, mesmo sendo peregrinos nessa terra, mesmo sendo forasteiros, estrangeiros nesta terra, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas somos do Senhor, somos do reino dos céus, no nome de Jesus. Amém. A gente tem que entender que a mensagem de Jesus Cristo nos 4 evangelhos é uma mensagem chamada de boas novas, boas notícias. Uma mensagem que é o evangelho, não mais o evangelho de César, que trazia paz para todo o Império Romano, e quem não obedecesse a César seria morto, que não recebesse César como Senhor estaria morto, mas agora a mensagem das boas novas do reino de Deus, que agora o reino de Deus chegou, está disponível para todos os homens, mas primeiro Deus vem instaurar o reino dele, o já, no coração dos homens. E para nós entrarmos nesse reino, nós precisamos de 2 coisas: arrependimento e fé em Jesus Cristo. Sem arrependimento e sem fé, nós não podemos agradar a Deus, nós não podemos entrar no reino dos céus. E esse reino, então, que chegou, que está disponível, que está ao nosso alcance, agora não poderá ser acessado por nós. Então, nós temos que entender que no reino de Deus, no céu, não entra pecado. Ora, Satanás, que era um anjo criado por Deus para servir a Deus, pecou no seu coração e foi expulso do céu. Vamos ver então Isaías 14. Versículo 12. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delibavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás principado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Satanás era um anjo criado por Deus para servir a Deus, um querubim.
mas ele, no seu coração, quis ser maior do que Deus, quis adoração para ele, quis subir acima do monte de Deus, ser exaltado sobre todos os exércitos de Deus e sobre o próprio Deus. E então o pecado se encontrou no seu coração e por isso ele foi expulso do céu. Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um raio. Por quê? O pecado não pode ficar no céu. E então Satanás foi expulso e um dia será colocado no mais profundo abismo. Um dia será jogado no inferno, e não só no inferno, também cairá na segunda morte, no lago de abismo, no mais profundo abismo. Por isso, meu irmão, a Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos, não para nós. Mas se nós tivermos pecado, seja na nossa mão, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas vestes, nosso corpo, alma e espírito, nós não podemos entrar nos céus. Então nós precisamos o quê? Reconhecer que nós precisamos de Deus, reconhecer que nós estamos errados, reconhecer o erro, confessar o erro, abandonar o erro, fugir do erro, através também da fé em Jesus, que isso vai nos capacitar, através da graça de Deus, a mudarmos. Porque nós temos que tomar muito cuidado, pois o pecado não entra no céu. Deus odeia o pecado de tal maneira que Deus deu seu filho como oferta pelo pecado. Vamos ver aqui, ó, Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Amém? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus foi oferta pelo pecado, porque Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é justo. Então ele deu seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus não propôs o próprio filho como oferta do pecado, o próprio filho orou, Pai, afasta de mim esse cálice. No entanto, ele morreu na cruz, porque era vontade de Deus que ele fosse oferta pelo pecado, para que em Jesus hoje nós nos tornássemos justiça de Deus, justificados através do seu sangue, dos nossos pecados, justificados no sangue de Jesus, que é imaculado, ou seja, sem pecado. Ele se fez pecado por nós, não tendo pecado. Então, se Deus não poupou o seu filho do pecado, porque o pecado estava sobre ele na cruz, pois já estava escrito: maldito todo, pendurado do madeiro. Se o filho amado, na qual ele dizia, quando ele foi batizado: esse é meu filho amado em quem me comprazo, quando apareceu no monte da transfiguração: esse é meu filho amado, a este ouvi. Se Deus não poupou o seu filho amado, ele não poupará a nós, assim como ele não poupou o diabo e expulsou ele do céu. Pecado não entra no céu, pecado não entra no reino de Deus. Então Jesus vem pregar a mensagem, e a mensagem resumida é: arrependam-se e creiam no Evangelho. E assim nós vamos entrar no reino dos céus. E, no entanto, a partir do capítulo 5 de Mateus,
Mateus vai condensar o estudo de Jesus sobre o arrependimento, sobre a mudança, e isso começa no capítulo 5 até o 7. Nós vamos encontrar várias coisas, vários ensinamentos sobre a lei antiga que já existia e também Jesus dando um novo significado, o significado correto, na verdade, da lei, e mostrando aquelas pessoas que serão felizes, abençoadas, bem-aventuradas, porque se fizerem tais coisas, essas pessoas vão entrar no reino dos céus. São frutos que mostram arrependimento, a mudança. Então, eu quero convidar hoje a você ouvir a palavra do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres, aquele que disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus agora está assentado no alto sublime trono, da onde virá julgar justos e injustos. Ele virá separar o joio do trigo, virá separar o trigo da palha, virá separar os peixes bons dos peixes maus, virá separar os bodes das ovelhas, virá separar os servos inúteis dos servos bons e fiéis, virá separar os filhos do maligno dos filhos de Deus. Então nós precisamos decidir quem é que nós queremos seguir, ou a Deus ou a Jesus. Cruze os braços, não faça nada e você vai para o inferno, porque para o inferno existem milhares de caminhos, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Milhares de caminhos. Não precisa fazer nada. Se ache bom o suficiente para ser salvo, e eu faço um desafio para você. Se você morrer, combine com todo mundo. Depois de 3 dias, se você é bom mesmo, se você merece ir para o céu, se você não tem pecado, espere 3 dias. Se depois de 3 dias você ressuscitar, então você não precisa de Jesus, você não precisa se arrepender. Mas se você não ressuscita, se você não ressuscitar, então é melhor você buscar a Deus enquanto se pode achar, enquanto está perto. Crê na mensagem que Jesus disse, porque você não terá e eu não terei segunda chance. O inferno tem milhares de portas, milhares de caminhos, mas, no entanto, não existe saída, não existe condicional. É um lugar onde o verme nunca morre, onde o fogo nunca se apaga, um lugar onde Deus não habita, onde há densas trevas, onde a ira de Deus está sobre o pecado e sobre aqueles que pecaram. Então, eu convido você agora a nós ouvirmos mais da palavra de Jesus, que ele virá julgar. Ele não tarda para voltar, mas ele está esperando que todos se arrependam. A mensagem do arrependimento chegou para nós e agora nós precisamos nos mudar. Então, meu irmão, vamos ouvir as bem-aventuranças de Jesus, vamos aprender com essas que irão nos dar um pouco mais de detalhes sobre como nós devemos proceder agora que nós queremos ser salvos, queremos ter a vida eterna, queremos andar com Deus. Então, a primeira coisa, para nós sermos os bem-aventurados do reino dos céus ou do reino de Deus, Jesus começa o seu discurso e diz às multidões, aos seus discípulos: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira coisa, nós temos que depender totalmente de Deus. Não dá para a gente ser salvo através da religião, através da nossa boa obra, através de uma igreja, de uma denominação. Nós temos que entender que para ser salvos, nós precisamos depender exclusivamente do Senhor e do sacrifício dele na cruz. Confiarmos e crermos que Jesus pagou na cruz o nosso pecado e que ele ressuscitou, está à destra de Deus, e nessa mesma confiança daquilo que Jesus pode nos dar, porque se ele ressuscitou, é porque ele tem vida, só ele pode nos dar vida, essa confiança que nós temos que ter. Nós temos que ser humildes, pobres de espírito. Entendermos que sem Jesus, sem Deus, nós não podemos ser salvos. E nós precisamos buscá-lo agora de todo o coração. Segundo, nós temos que nos arrependermos amargamente do pecado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Tiago vai dizer: temos que nos afligir, chorar, lamentar e nos humilhar.
para não vivermos mais na prática do pecado, pois todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que nós vamos chorar. Chorar por quê? Chorar porque nós queremos mudar. Nós não queremos mais viver em pecado. Então nós vamos bater diante da porta de Deus todos os dias, falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou mal no meu coração, sou mal no meu pensamento, sou mal nas minhas atitudes, e eu não posso me salvar. Então, Senhor, me ajude a me mudar. Então nós temos que nos arrependermos amargamente do nosso pecado, reconhecer o erro, confessar o erro, abandonar o erro. E quando esse erro voltar, esse pecado voltar, seja na nossa mente, no nosso coração, nós já temos que confessar a nossa fraqueza e clamar diante de Deus, suplicar a sua misericórdia, porque o pecado não entra no céu. Terceira coisa, nós precisamos ser bondosos e gentis. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Quando a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito Santo, apesar de serem amor, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, e amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Apesar de serem 9, é chamado de fruto do Espírito, porque é como um gomo de uma mexerica. Uma mexerica, a gente não fala que são mexericas, apesar dela ter vários gomos, então por isso que é um fruto. O fruto do Espírito Santo, um do fruto é benignidade e o outro é bondade. Ambos se referem a fazer o bem sempre, em todos os lugares, integralmente, independente das circunstâncias e para quem é, porque nós retribuímos o mal com o bem. Então, se nós somos mansos, manso significa o quê? Fazer a bondade, tratar o mal com o bem. Não jogar fogo na lenha, na briga, mas mudarmos, porque agora nós somos do reino de Deus e agora nós vamos ser bondosos e gentis com as pessoas. E aí vai continuar, nós temos que praticarmos e lutarmos pelo que é certo integralmente. O item 4. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Justiça na Bíblia significa fazer o que é certo, fazer o que é correto integralmente. Justiça não é você ir no juiz pedir justiça. Justiça é fazer o que é certo, o que é correto, não de acordo com o nosso padrão, mas de acordo com o padrão de Deus, de acordo com o reino de Deus. Mesmo que isso venha causar dano próprio, porque nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Eu posso mentir, mas você não pode mentir. Eu posso trair, mas você não pode trair. Não. É a mesma justiça para todos. Então, nós temos que lutar por fazer o que é certo, o que é correto, o que é bom, o que é integral, a ponto de termos fome e sede, a ponto de nós vermos algum erro no nosso social, alguém que não tem comida, nós vamos lá e nós damos a comida, por quê? Porque nós queremos fazer o que é certo, não é certo que as pessoas passem fome. Todos foram criados, no princípio, à imagem e semelhança de Deus. Hoje nós perdemos a imagem de Deus, mas todos os homens são semelhantes a Deus. Então nós temos que ajudar o nosso semelhante. Então nós vamos fazer o que é certo, por isso nós vamos ter sede de justiça, sede do correto na nossa vida moral, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida social. Amém? Os bem-aventurados do reino também são aqueles que perdoam a todos. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A Bíblia é bem clara em dizer, assim diz no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Depois que termina o Pai Nosso, Jesus vai dizer, porque se não perdoarem aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Aí Jesus vai contar a parábola do homem que não perdoou o seu conservo, enquanto que o seu senhor lhe perdoou uma grande dívida, uma dívida de vários talentos, enquanto
uma dívida impagável, uma dívida de milhões, enquanto que o seu servo devia uma dívida de centenas de reais, não perdoou, então Deus manda chamar aquele servo que ele havia perdoado, e então ele joga ele para ser preso, para não receber o perdão da sua dívida, porque ele também não perdoou. Aí Pedro vai perguntar para Jesus, até quantas vezes temos que perdoar? Até 3 vezes? Jesus vai falar o quê? Até 70 vezes 7, até 7 vezes, né? O comum para o judeu era 3 vezes. Ele vai falar 7, e aí Jesus vai falar, não, até 70 vezes 7. Por quê? Para nós alcançarmos o perdão também. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, ou seja, aqueles que perdoam também serão perdoados. O item 6, aqui está 5, mas é 6. O item 6 vai dizer, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Precisamos entender, meu irmão, que nós temos que colocar todo o lixo para fora. Da mesma forma que nós choramos, porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados, nós vamos constantemente vigiar e orar para dentro de nós, para o nosso coração, porque a gente tem que pôr todo o lixo para fora, seja em pensamento, intenção mais profunda, prática. Qualquer pecado nós temos que confessar e pedir perdão para Deus para termos um novo coração, uma nova forma de agir, porque Deus abomina o pecado e se ele não poupou o seu filho, ele não nos poupará. Por isso, a palavra limpos ali é aquele que não tem pecado, aquele que é integral, é integralmente limpo, purificado. Assim como você compra um suco de uva, que você vai querer comprar aquele suco de uva de garrafa, integral, sem adição de açúcar e sem adição de água. Se ele tiver adição de açúcar ou água, ele não é integral. Então, da mesma forma, não entra no céu aquele que não é integralmente puro. Conhecemos a história daquele homem que estava num supermercado e que ele pega um carrinho, usa o carrinho, na hora de pagar, ele passa com esse carrinho, ele estava acompanhado de uma pessoa, paga, coloca as compras, quando ele chega no carro para tirar suas compras, coloca uma sacola diferente no seu carrinho, e essa sacola estava cheia de dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro. Ele volta então para aquele supermercado, procura o gerente, fala com o gerente estava ocupado, não podia atendê-lo, mas ele insiste. Então ele fala, olha gerente, encontrei essa grande sacola com uma grande quantidade de dinheiro. E o gerente estava muito preocupado porque eles tinham perdido o pagamento e o recolhimento de todos os caixas, e era uma grande quantia de dinheiro. Então ele agradeceu muito aquele homem, ele falou, mas vem aqui comigo, hoje está a equipe de TV aqui filmando o comercial, quero que você grave isso, vamos passar na TV, porque isso não se encontra mais no Brasil e tal. Mas aquele homem fala, não, mas o gerente insiste com ele, e aí então ele fala para o homem, olha, eu não posso filmar porque quem está aqui me acompanhando não é a minha esposa, é minha amante. Então aquele homem era honesto, mas ele não era íntegro. Ele era honesto na área financeira, mas não era íntegro, pois traía sua esposa. Então, isso não entrará no céu. Temos que ser limpos de coração. Item 7, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Tem um paralelo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqueles que vão herdar a terra, aqueles que são pacificadores, que não jogam lenha na fogueira, aqueles que são propagadores da paz, que não vão brigar, não vão dar razão para brigar. Quando vem o início da briga, eles apartam a briga. Eles são amantes da paz. Porque no que depender de nós, como diz Romanos 12:18, nós temos paz com todos os homens. Então seremos pacificadores e seremos chamados de filhos de Deus. E nós vamos então herdar o Filho de Deus, vamos ser bem-aventurados do reino. E para terminar, bem-aventurados do reino aqueles que são identificados com o sangue e a cruz de Cristo. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, dizendo todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande vosso galardão nos céus,
pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Aqueles que são identificados com o sangue de Cristo e com a cruz de Cristo vão ser odiados pelo mundo. Vão praticar a justiça e como o mundo não tem justiça, o mal vai vir contra eles. Então eles vão ser perseguidos pelo mundo. O diabo, os seus anjos, os demônios vão odiar. Assim também o mundo e o sistema do mundo e os filhos do maligno vão nos odiar. Mas Jesus vai dizer que grande é o galardão no céu, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes, assim vão fazer conosco. Então, nós que somos luz, nós não temos comunhão com as trevas, com o sistema mundano. Nós não temos comunhão com o diabo e com os filhos do diabo. E aí, então, seremos odiados pelo mundo e por isso identificados com o sangue e com a cruz de Cristo. Conclusão, meu irmão, só há uma maneira de praticarmos tudo isso. Não é pelo nosso esforço, mas através de uma busca a Deus, através de Jesus Cristo, de todo o coração, todos os dias. Deus fala assim, que nós vamos buscarmos Ele e nós vamos encontrá-lo quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Assim está escrito em Jeremias, em 29, 13. Vamos lá na Bíblia. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, meu irmão, nós precisamos buscar a Deus continuamente em oração, oração individual, oração na nossa família, na palavra de Deus, através de ouvir a palavra, de frequentar uma igreja, participar dos cultos, participar de pequenos grupos nas casas, participar da escola dominical, participar de estudos bíblicos, participar da Santa Ceia do Senhor, participar do batismo para quem não é batizado, buscar o Espírito Santo, buscar a Deus. E assim Deus vai nos mudando e nos moldando a cada momento, que a graça de Deus vai ser ativa nesses momentos e vai nos transformando. Esse tem que ser o maior anseio da nossa vida. Porque a nossa autodisciplina, a nossa religião, as nossas boas obras, a nossa força não vai fazer com que a gente venha praticar tudo isso. Porque o problema é mais embaixo, é mais profundo, está dentro de nós. Apenas o Espírito Santo dentro de nós pode nos ajudar a mudar. Então, Jesus vai falar, vós que sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não dará o Espírito Santo a quem pedir. Se nosso filho nos pedir um pão, nós vamos dar uma pedra. Se pedir um peixe, nós vamos dar um escorpião ou uma cobra. Não. Então, nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto o Pai que está no céu não dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, nós precisamos ter oração diária e contínua diante de Deus, e aí nós seremos bem-aventurados dos reinos dos céus, porque nós buscamos a Deus e Deus pode agir na nossa vida e nos transformar de dentro para fora para a glória do seu nome. E nós seremos aqueles que se arrependeram e que creram em Jesus e teremos vida eterna, de conhecer a Deus, porque essa é a verdadeira vida eterna, de conhecer o seu Filho Jesus Cristo e de vivermos com Deus para sempre, desde agora e no reino dos céus. Nós somos discípulas e discípulos no caminho da missão. Nós temos a visão de ser uma comunidade missionária a serviço do povo, espalhando a santidade bíblica sobre toda a terra, e nós devemos participar na ação de Deus, do seu propósito de salvar o mundo, através do arrependimento e da fé. Nós vamos ter uma fé verdadeira, nós vamos compartilhar com o próximo e nós vamos espalhar a santidade de Deus pela terra e vamos ajudar no propósito de Deus de salvar o mundo, e nós vamos ser discípulos e discípulas de Jesus no caminho da missão. Que Deus te abençoe, nós possamos orar agora para que essa palavra não seja apenas jogada ao vento, nem os passarinhos comam, nem sejam sufocadas pelos espinhos, pelas ervas daninhas e nem pela pedra que há no nosso coração duro e teimoso, mas que possa dar fruto de 30, 60, 100 por um e possa transformar nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ser os bem-aventurados do reino. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados,
Pedimos que o Senhor nos ajude a nos arrepender, a produzir frutos dignos de arrependimento, a passar pela porta estreita, caminho apertado, que é da salvação, porque só existe um caminho da salvação, e esse caminho é Jesus Cristo, e as ovelhas de Jesus ouvem sua voz e o seguem, tomam sua própria cruz, negam-se a si mesmo e perdem a sua vida para ganhar, para obedecer a Deus até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós queremos ser esses, nós queremos ser salvos agora, por isso nos ajuda, tem misericórdia de nós, cobre com teu sangue, age na vida de cada filho, cada filha, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está orando comigo agora, transforma o nosso coração, nos ajuda, Senhor, e que teu Santo Espírito, tua graça venha frutificar nas nossas vidas, e nós sejamos conhecidos como os teus filhos, odiados pelo mundo, odiados pelo sistema do mundo, mas bem-aventurados, porque bem-aventurados nós somos quando fizerem todo tipo de mal por tua causa, por causa do teu nome, Senhor. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe e que nós possamos mais uma vez viver de acordo com a vontade de Deus, trazendo o seu reino, e espero que mais essa mensagem do reino de Deus possa ter edificado a sua vida, no nome de Jesus.